quando nós Não, aí depois veio o reunião. Aquela semana você tinha nos nossos perguntado. corações. E a gente tem aprendido nas aulas de vocal, né, Mara, que é importante termos os instrumentos para a gente cantar, para a gente louvar, mas que nós temos um instrumento que é muito especial e é o melhor que nós temos, que é a nossa voz, porque é um instrumento que é dado por Deus. Então, nesta noite nós vamos louvar o Senhor com as nossas vozes, amém? Nós vamos colocar de pé e louve mesmo de todo o teu coração, independente de quem esteja aqui. Esquece quem está do teu lado, atrás, na frente, mas erga a tua voz, louva ao Senhor de todo o teu coração. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta noite, por o tempo, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado pela vida da Adriana, da Mara, que estão à frente deste trabalho, ó Deus. Que o Senhor continue usando as tuas servas, ó Pai, dando sabedoria para elas, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, dando estratégia a elas, ó Deus, para conduzir este trabalho. Abençoa, Senhor, a vida das tuas filhas, ó Pai. Supre, Senhor, cada uma das necessidades que elas têm colocado diante de Ti, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós pedimos a Tua presença no nosso meio. Nós sabemos, ó Pai, que onde 2 ou 3 estão reunidos, ali o Senhor está. Então nós cremos, ó Deus, na Tua presença em nosso meio, Pai. Fala conosco, enche, Senhor, as nossas vidas através da Tua palavra. Ministra em nossos corações nesta noite, Senhor. Derrama da Tua unção, Pai. E que neste momento, Senhor, o Senhor possa receber o nosso louvor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração
Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido conosco a cada dia, Senhor. Graças te damos, ó Pai, a cada instante. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia, Jesus. Te damos graças, ó Pai. Te damos graças porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, ó Deus. Recebe o nosso louvor nesta noite, ó Pai. Enche-nos, Senhor. Continua, Senhor, derramando do teu amor, da tua graça, Senhor, da tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Amém. Paz do Senhor, irmãs. Amém. Como é bom poder estar aqui de novo. Glória a Deus. Queria pedir desculpa para as irmãs. E a nossa penúltima reunião eu fiquei ruim,
Fiquei uns 2, 3 dias, fui, mas graças a Deus melhorei. E essa última reunião eu não me atentei que dia 7 era feriado. E aí, quando eu marquei para a gente fazer a nossa confraternização, várias irmãs mandaram mensagem para mim no particular, que elas já tinham compromisso, porque foi feriado prolongado e muita gente, fazia muito tempo que ninguém viajava e o pessoal foi passear. Então, eu achei mais prudente a gente cancelar e fazer uma outra oportunidade que tivesse todo mundo reunido. Então, eu queria ver com as irmãs, eu estava dando uma olhada no nosso calendário, mês que vem, mês de outubro, novembro, mês de novembro. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Então tá. Bom, deixa eu voltar aqui, vocês mandaram eu voltar, né? Então, no comecinho de novembro, o nosso primeiro sábado vai cair no dia 6 de novembro e é o pagamento na sexta-feira, que é o quinto dia útil. Porque eu sei que todo mundo tem dificuldade, a dificuldade está batendo a porta de todos. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo que a gente vai no mercado hoje, quando você volta amanhã, você já não sabe mais o preço das coisas. E eu gostaria que todo mundo participasse, que a gente pudesse estar juntas. Então, eu queria que vocês já fossem programando, fazendo uma reserva, para a gente fazer esse passeio fora da igreja. Tomar esse café da tarde. Você fala, mas é um café. Gente, é um período de confraternização entre a gente, num ambiente diferente, num lugar. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu tive essa oportunidade de ir junto com o pessoal do curso que eu estava fazendo e foi uma tarde maravilhosa que a gente passou. Então, quem puder, faz um esforcinho. Quem tiver dificuldade financeira, fala comigo. Outra coisa que eu queria pedir para vocês. O pastor pregou domingo, acho que todo mundo estava aqui no culto. Alguém não estava no culto? Você? Então, o pastor pregou no domingo e é uma coisa que a gente tem visto também. Eu tenho conversado com algumas pessoas, tenho conversado inclusive com o pastor. Tem muitas igrejas, a gente tem que agradecer a Deus pela nossa igreja. Tem muitas igrejas que estão fechando por falta de membros com essa pandemia. E domingo o pastor pregou justamente a importância de nós estarmos aqui dentro da igreja. É bom ouvir, ver pregação. Eu escuto muito, eu estou em casa direto, escuto uma pregação, escuto um louvor. Mas eu vou falar para vocês, irmãs, eu não sei vocês, mas eu, desse período, foram praticamente 1 ano e meio, distante da igreja, por mais que a gente estava distante, próximo da palavra de Deus, estava ouvindo a palavra de Deus, como você vai se enfraquecendo. Como cristão, é impressionante, a gente vai, eu vejo lá em casa, meu marido foi deixando de vir, agora para arrastar para a igreja, Deus nos acuda. Eu faltei um domingo, aí quando você vê, você falta outro, daqui a pouco você falta o terceiro, o quarto, o quinto já virou de praxe. Para eu vir na igreja domingo agora foi uma luta. No começo da semana eu coloquei no propósito com Deus, eu falei, Senhor, esse domingo eu vou na igreja. Pois chegou na quinta-feira à noite, meu cunhado liga pro Rony que deu um problema lá no sítio, que ia pro sítio, que tinha que arrumar um negócio na parte elétrica lá que desligou tudo. Aí o Rony, não, você vai comigo? Eu falei, não, eu quero ir no culto, porque nesse próximo domingo eu não vou poder ir, porque eu viajo, que é aniversário do meu pai. Eu falei, não, eu quero ir no... Consegui não ir para Ouro Fino, manter o meu propósito de vir no culto. Tomei banho depois do almoço no domingo, cadê a coragem para vir no culto? Se não é arrastado para vir no culto, não tinha vindo. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu queria aproveitar vocês que estão aqui para a gente fazer um compromisso de conversando com as pessoas, de falando, porque se eu conseguir incentivar 2 a vir a 1 dia, 2 dias, se cada um conseguir incentivar uma pessoa a vir para o culto, para vir nas nossas reuniões, aos poucos o pessoal vai voltando, porque é importante, é o que Deus deixou na palavra dele, a importância de nós estarmos aqui dentro da igreja. Então eu queria ver se vocês me ajudam com esse propósito. A gente está orando, colocando pessoas que a gente vê que não estão vindo na igreja para estar conversando. Não, vamos incentivar. Não, às vezes não criticar, porque é um período muito difícil. Eu acho que todo mundo passou por uma fase muito difícil. Essa pandemia, assim,
Está com uma dorzinha de garganta, você já fica, ai, será que é o Covid? Será que não é? Será que eu vim em casa, meu marido achou que ia morrer com o Covid, pôs a cabeça dele, a hora que descobriu que estava com o Covid, achou que ia morrer. Foi um negócio assim, muito mais emocional do que físico. Então é muito importante que a gente esteja, como igreja, nos unindo para a gente conseguir trazer essas pessoas de volta para a igreja. Outra coisa, mês que vem nós teremos a nossa reunião de mulheres. Vai ser tudo muito complicado daqui para o final do ano, porque restam poucos meses. Então, conversei com o pastor, nós vamos fazer uma reunião de mulheres e homens no mesmo dia. Então, provavelmente as mulheres aqui, os homens em outro espaço, e depois a gente vai preparar alguma coisa. Não estou com a data certíssima ainda, mas eu acredito que vai ser dia 23. Então, dia 23 nós teremos, eu confirmo com vocês na próxima reunião, vai ser dia 23. Mas já vão preparando a data, é num sábado, porque novembro tem casais, dezembro acabou o ano. Vocês entenderam que acabou o ano, né? Nosso ano acabou. Então, a gente vai ter que antecipar. E primeira semana de dezembro a gente faz a nossa confraternização. Então, novembro, na primeira semana de novembro, a gente faz o nosso passeio fora da igreja. A Mara está vendo uma... Oi? É outubro o passeio. Novembro. Novembro é a reunião de mulheres e o passeio em novembro. Não, a reunião de mulheres é agora em outubro, no próximo mês. Não, outubro vai ser a reunião de mulheres. Que é junto com os homens. Que é junto com os homens. Novembro, 6 de novembro. dia 6 de novembro, que aproveita o pagamento, aí a gente já aproveita no sábado. Pra gente fazer. A Mara tá vendo umas outras padarias e lugares legais também, que aí você paga individual, tá? Então a gente vai até lá, a gente vai decidir, passa certinho para vocês. Eu tô passando isso já para não acontecer o que aconteceu na última, que eu deixei assim tudo muito em cima da hora, quando eu vi que era feriado e as pessoas não conseguiram se programar. E aí você já vai passando, convida uma amiga para ir junto, para ver se a gente consegue unir mais as mulheres. E dezembro é a confraternização. E dezembro, na nossa primeira reunião, a gente faz a confraternização. A gente faz mais ou menos como nós fizemos no ano passado, faz um sorteio, faz alguma coisa legal. Certinho? Alguma dúvida? Eu vou ter que sair do ventinho. Hoje a nossa irmã Mara vai trazer a palavra para nós. Que Deus use ela poderosamente, que eu sei que vai usar, porque ela se preparou. Amém. Deus abençoe. Obrigada, hein? Pela irmã Mara deu um peso, né? Não entendi. Tá vendo? Não, tá bom. Gente, então todo mundo aqui me conhece, né? Não tem nem como se apresentar. Glória a Deus que eu vou tirar a máscara. Haverá dias que a gente vai viver sem isso, né? Se Deus quiser. Mas haverá dias também que a gente vai ter que tirar a máscara espiritual, hein? Essa é um pouquinho mais trabalhosa, né? Quero agradecer a oportunidade, né? Todo mundo sabe que eu não sou pregadora. Tem sido uma experiência muito nova para mim, porque a gente acaba que, quando a gente deixa assim, ser usada na mão do Senhor, Ele acaba usando você singularmente, né? Às vezes com uma pessoa, uma conversa, um encontro, né? E ali vai criando um despertar, né? Não para encher o ego, mas aí as pessoas falam, olha, foi bom ouvir aquilo de você, tudo, né? E pela minha idade, pelas coisas que a gente já passou na vida, não sou tão nova, mas também não sou tão velha, então estou aqui com 55 anos, já posso dizer que tenho propriedade de algumas lutas e, graças a Deus, muitas vencidas. Então, isso que encoraja a gente a ter sede e fome de propagar, né, a palavra do Senhor. Mas hoje, o que eu vim falar para vocês, eu até tinha falado para a Adriana, da ideia do primeiro objetivo do título dessa reunião, que é roda de conversa, né? A roda de conversa foi tirado aquela pesquisa de se a gente ia fazer, se a Adriana ia organizar no modelo que é agora, né? Uma pessoa aqui, a gente ouvindo, ou se ia ser literalmente uma roda, né? Eu particularmente gosto que fica bem informal. Mas houve isso bem no meio da pandemia, né? Então não dava para fazer a roda e por conta do tempo não dava para fazer aquele esquema das pessoas participarem. Hoje eu pensei, ela falou que poderia fazer. Só que como eu fui orar e eu estou lá com muitos compromissos por conta que a minha filha está lá em casa, né?
todo mundo acho que deve saber, né, que ela está lá em casa, eu estou hospedando ela, então acaba aqui mudando a rotina. Então, para fazer aquele estilo de roda de conversa, ter perguntas, é bem legal também. Acho que a Adriana vai fazer, provavelmente não terá mais tempo hábil para esse ano, né? Mas seria até legal fazer com profissionais da área, tudo. É muito bacana, eu já participei, é muito dinâmico. Deus fala com a gente sai transformada também. Porque acaba fazendo como se fosse uma terapia coletiva. Naquele assunto, feito algumas perguntas sobre a dúvida, se porventura você tem. Mas hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre fé, né? Todo mundo sabe que esse assunto, nossa, é bom, mas que muitas vezes a gente se vê esmorecida com esse título. Vocês estão ouvindo, vocês duas aí? Eu falo muito alto, mas eu estou perdendo as energias porque eu estou falando muito esses tempos. É muito compromisso de falar, viu, Dilma? Mas aí, se vocês quiserem ouvir um pouquinho para cá, eu tento aumentar a voz. E a gente já passou aqui na roda de conversa por alguns assuntos emocionais, né, que algumas pessoas vieram falar. Eu não sei se vocês conseguem guardar todas as coisas, se vocês conseguem absorver todos os assuntos que são ditos aqui, ensinados, né? Mas eu vou, para começar, para entrar, antes da gente ler a Bíblia, né, o versículo no qual a gente vai falar sobre ele, eu queria só dar uma pincelada que foi dito aqui pra gente, mulheres. E a gente sempre quando está aqui, não importa se são só esse número de pessoas, as pessoas foram as que Deus escolheu para estar aqui, né? E lembra que a gente falou sobre a identidade e a singularidade, né? Vocês lembram desse título? E isso é muito importante para a gente nesse tempo. Porque a mulher, ela tem vivido assim, ela começa aqui até, por exemplo, eu estou vendo pelo nível que eu conheço vocês, nós já estamos, né, eu me enquadro com vocês, há muito tempo na presença do Senhor. Então nós já estamos há muito tempo conhecendo as coisas de Deus, né? E a identidade nada menos, o que o próprio dicionário fala, das características próprias. Então o nosso documento de identidade, para você já entender, está escrito lá, qual a sua identidade? Nome do seu pai, da sua mãe, então ali estão as suas características. E aí a singularidade não, a singularidade ela é um pouquinho diferente, mas ela anda lá do lado lá. E a singularidade, ela está ligada mais um sentimento nosso, né? Então isso, quando a gente ainda está com a ideia de trazer o curso de Mulher Única para cá, a gente estuda isso no profundo mesmo da singularidade da mulher. Só que o que acontece hoje? Hoje as mulheradas, elas estão assim, ou elas são 8 ou elas são 80, né? Por conta de muita informação que traz para você ver. Então assim, é muita informação de empoderamento, de que você tem que dar a volta por cima, de que você pode, ou então você se sente lá embaixo. Você fala, eu não sou igual aquela pessoa, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir usar aquela roupa porque eu sou gorda, porque eu sou magra, porque eu sou loira, porque eu sou morena. Então assim, você começa assim, você se coloca muito para baixo, mas na sua cabeça você está lá na presença do Senhor, né? Ou você começa a ser um 80, né? Igual eu disse, você começa a descobrir sua singularidade, você quer explorar, você começa a ser curada e quer curar as pessoas, e ali você começa a absorver, e você começa a pegar um monte de coisa para fazer, porque você acha que você saiu daquele patamar de fechar, desliga um pouquinho, senão vai ficar meus cabelos esvoaçando e eu vou ficar brigando com o cabelo e com a folha aqui. Mas muitas vezes, nesse meio tempo, o que clama dentro da gente é a transformação, né? O que está clamando dentro das nossas vidas, independente de tempo que a gente tem com Jesus, cada um dá um título que quer, com a igreja, com o Senhor, na verdade é a sede da gente ser transformada. E qual o problema disso daí? O que isso tem a ver com a fé? O problema disso daí é que muitas vezes você se pega com o decorrer do tempo achando que você nadou e morreu na praia. Porque você vai se sentindo que quer ser transformada, aí as lutas começam a chegar e você começa a esmorecer e você não consegue entender o porquê.
né? E a gente que é mulher, aqui a gente também está com vários jeito da mulher, né? Uma está solteira, outra está viúva, casadas, né? Então assim, eu nem estou falando para você mulher só como dona de casa, eu estou falando como você mulher no seu emocional. E aí a gente não deixa Deus concluir o que Ele quer com a gente. Por quê? Olha o temporal, olha a chuva, sei lá, acho que vem vir. Então aí a gente começa a só ter sede de Deus, mas a gente só tem sede. Mas como que a gente pode querer ser transformada, ter sede, e como assim, mesmo assim, a gente deixa esmorecer? Né? Por que que acontece isso? Porque a gente começa a limitar o poder de Deus. E aí o mais incrível é que quando eu estava estudando isso, eu vi alguns exemplos de muita coisa, né? E um dos exemplos que eu vi lá, que eu sempre falo assim, Deus, nesse tempo de pandemia, Ele nunca nos ensinou tanto, que a gente sabe disso, mas parece que a gente, inconscientemente, a gente deixou de sonhar. E ao mesmo tempo que a gente deixou de sonhar, a gente perdeu a fé. E aí a gente fica limitando Deus. E é muito engraçado, porque é lógico que se eu estou falando aqui, eu passei por isso, né? A gente começa a achar que Deus vai agir sobrenatural só naquele pedido de oração que chegou da saúde. Então aí a gente tem aquela fé. Porque a gente tem uma fé coletiva, todo mundo está orando, então a gente vai ter aquela fé, aquele negócio louco, e Deus vai operar, Deus vai agir. E quando Deus não faz do jeito que a gente quer, já dá uma murchada. Ou então Deus faz, né? O irmão é curado, a pessoa não morreu e trouxe a vitória, tudo. E a gente deixa inconscientemente, por conta que nós estamos abalados lá com as nossas emoções, de acreditar nas coisas corriqueiras, nas coisas que nós chamamos de dia a dia. É a mesma fé. E nós questionamos. Então, o que eu queria falar sobre fé? A gente vai ler agora, quem quiser abrir ou ligar, né? Que agora é a moda falar assim, né? Eu vejo os pregadores, quem quiser abrir a Bíblia ou ligar, Romanos 10, 17. Então, agora eu só dei uma pincelada para a gente falar sobre a fé. Romanos 10, 17, ele fala assim, quer ler, né? Ah, tá lá? Ah lá. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nas outras versões, tem uma que acho que é mais comum da gente ouvir, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que a gente, aquele exemplo que a Adriana acabou dando aqui, que ela ouve muita pregação pela internet e ouve muito louvor, gente, isso é muito bom. Só que isso não é tudo, ela mesma concluiu. E nem só o fato de se esforçar, não que isso não seja importante de vir na igreja, mas se você mesmo não buscar e não se alimentar da palavra, porque a sua fé está esmorecendo, gente, a receita final é essa, você vai esmorecer. Então, o que eu tenho para dizer aqui sobre a fé? A gente precisa começar a viver o impossível, aquilo que fala da palavra de Deus. Porque nós mulheres, gente, isso não é chover no molhado, nós somos guerreiras. Sabia que nós fazemos parte de um exército que faz diferença, sim. Quem já ouviu falar que nós somos o termômetro da nossa casa? A gente planta o ambiente que a gente quiser. Se a gente, por exemplo, mesmo que você more sozinha, mas eu acho que aqui ninguém mora sozinha, porque eu conheço todas vocês, né? Então, se você chegar triste, o ambiente fica triste. E isso às vezes esgota a gente, sabia? Porque às vezes quando você tem aquele discernimento de que está ali triste, fala, nossa, eu vou dar uma levantada, até o fato de você descobrir que está na sua mão irrita. Porque a gente fala, gente, mas é tudo a gente. Então isso não tem como eu te dar essa receita, porque Deus planejou que fosse assim. Mas como a gente está falando aqui sobre mulheres, em Hebreus 11, 6, não vai dar para ler lá, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, quantas vezes que a gente já não sabia disso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que eu tenho para dizer aqui, a gente tem vivido uma vida rasa. A gente tem vivido uma vida rasa. Não adianta. Por quê? Por conta de todas as lutas que a gente tem passado. E então a gente tem acostumado com hábitos
de ir, vir na igreja, né? Tá até marcado aqui, né? São hábitos, mas a gente continua vivendo uma vida rasa. E a gente não consegue descobrir o que está faltando. Gente, muitas vezes é aquela fé que a gente acabou de sair de um culto, o pastor fez lá, como eu disse, um pedido, a gente orou, mas quando a gente volta para casa, a gente não está mais com aquela fé que a gente acabou de orar coletivamente, e eu não sei o que acontece. Por quê? Porque você está vivendo uma vida rasa. Você não está buscando uma experiência com o Senhor, independente do tempo que você tem com o Senhor. Porque eu tenho conversado com muitas mulheres, as mulheres estão adoecendo dentro das igrejas, dentro dos casamentos, dentro daquela própria solidão que ela se deixou muitas vezes levar com o marido, ou com o filho, ou até mesmo sozinha, porque a gente sabe que a solidão, ela é um estado de espírito, né? A solidão, muitas vezes você é sozinha e você não sofre com a solidão, porque a sua circunstância, hoje que você vive, a gente sabe que se a gente viver e todo mundo morrer, alguém vai ficar sozinho. Tem muita gente que mora sozinho. Meu pai morou sozinho muito tempo, mesmo que eu dava aquela assistência. E eu tenho esse legado, ele não tinha essa solidão. Eu moro sozinha. Ah lá. Entendeu? Então, você mora sozinha. Isso. Então, e é sozinha, entendeu? E meu pai, quem foi mais próximo, ele fazia questão de não morar com ninguém, né? Então, a gente só deu suporte para a doença. Então, assim, e isso era muito importante para ele. Então, assim, porque a solidão, ele não deixou dominar a vida dele, né? Então, assim, eu tenho isso como exemplo. Algumas coisas eu não quero ter o exemplo dele, mas muitas coisas eu acho que ele deixou para mim como legado, né? Então, um desse legado é assim, ó, você se faz muitas vezes solidária, porque muitas vezes você gosta de se vitimizar. Então, assim, o que a gente precisa descobrir hoje na gente, independente da nossa idade, o que é aquilo que está nos vitimizando. E porque esse sofrimento de você, às vezes, não despertar o problema, não é defeito, que você tem, faz você acreditar, ter certeza que você vai ser salvo, e você vai ser salvo, só que você não vai ter uma qualidade de vida. Você não vai ser feliz, você vai ser amarrenta, você vai ser murmuradora, você vai estar sempre... Mas você tem fé, você está ali, como se diz, praticando o ritual, né? Mas, gente, nós precisamos, como mulheres, mais do que nunca nesse tempo, ter a nossa própria experiência com Deus. A gente não precisa só ser o termômetro para fazer diferença dentro da nossa casa. A gente precisa fazer diferença no nosso dia a dia, com nós mesmos. Porque senão a gente vai se matar de gastar investimentos com terapia, com os cursos, com tudo que você busca, e você vai nadar e morrer na praia. Por quê? Porque como que eu descubro que a minha fé está rasa, e como que eu descubro que eu coloquei barreiras? Eu coloquei 2 exemplos aqui que quando eu estava lá estudando, eu gosto muito da história do filho pródigo, mas é uma outra palavra que eu tenho, porque eu vi alguns pregadores agora, até por coincidência, pregando sobre o filho pródigo, mas não falando sobre o filho que foi embora e voltou, sobre aquele que ficou, que somos nós, né? E aí dá uma grande palavra mesmo, muito linda, mas o que eu tomei de exemplo para falar quando a gente limita? Não vou pedir para vocês abrirem agora, né, até por conta de tempo, mas quando Lázaro morreu, né, dá uma outra pregação, né? Aí a gente já sabe até os finais, mas a palavra de Deus se renova. O que está lá dentro? Tira sua pedra, né? E são palavras maravilhosas. Quando Jesus chegou, Jesus precisava saber o que ele soube. Falaram para ele assim: não, o senhor não está entendendo. Porque se sou eu, falaria assim, né? Que é a minha característica. Senhor, além de o senhor chegar tarde, o senhor não está entendendo. Ele está morto. Deus precisava dessa informação. Nós somos assim. A gente fala assim, Deus, a gente ora, de Jesus chega e a gente fala assim, ó, não, mas é que o médico falou que precisava daquele medicamento. E às vezes a gente precisa obedecer. Mas a gente começa a explicar, não é para o pastor ou para alguém. A gente começa a falar lá na oração. Ao invés da gente pegar aquele mesmo problema que é a pedra, ou que é os 4 dias, 3 dias que estava morto, e falar assim, Deus, existe isso, mas eu acredito. A gente não está conseguindo mais fazer essa oração. Você fala, mas você não pode me julgar. Não, a gente não está conseguindo, porque a gente está ficando sobrecarregada.
e a gente só começa a escolher alguns casos. Parece que Deus age sobrenaturalmente em alguns casos. Eu acho que eu não sabia que eu ia falar sobre fé. Na verdade, eu estava um pouco de dúvida, mas eu tenho passado por uns períodos de fé desde domingo para cá, né? A minha filha ela chegou no Brasil, ela está dopada de medicação desde então. Hoje a gente passou o dia todo orando. Até que nós tivemos uma experiência que, além de ter sido ataque espiritual, a gente teve que agir pela fé. Eu estou aqui pela fé. Eu li um livro muito antigo, que se vocês quiserem ler, ele pela capa ele dá um desânimo, porque ele é muito feinho. Chama O Vinho Novo é Melhor. Gente, ele é perfeito. Eu comi esse livro, porque ele fala de coisas sobrenaturalmente que Deus fazia. É uma experiência linda que ele teve. A vida dele até parece um pouco com a minha, por desobedecer, por resistir muito a ouvir o chamado do Senhor, mas Deus agia sobrenaturalmente quando ele orava, e a vida dele tinha coisas ainda para ser consertadas, né? Mas porque ele se colocou à disposição de agir pela fé. Eram curas, dinheiro, coisas sobrenaturais. E aí eu falei, nossa, não sei porque eu me interessei em ler esse livro, porque eu não estava mais conseguindo ler mais nada, por preguiça, né? Mas aí eu fiz uma organização na minha vida, e ali que Deus começou a falar de fé. E eu comecei a viver alguns momentos de fé. Inclusive, o fato de eu ter recebido algumas bênçãos foi fé. E às vezes a gente começa a achar, por falta de conhecimento, que a gente não tem nada a ver com pensamento positivo, né? Porque começa umas modas aí, né? Que parece mais que você não sabe mais se você está falando de macumba ou das coisas da Bíblia, né? E pensamento positivo, que você tem que fazer ter pensamento positivo, só que você tem que materializar mesmo a sua fé. Isso é real, porque olha gente, como a gente tem fé e coragem de falar as coisas negativas, e como você é influenciada por pessoas negativas perto de você, você tem que materializar a sua fé. Então você tem que começar a declarar. Então eu vim aqui para falar hoje para você, eu não sei qual o problema seu, que você se pega com mais fé e com menos fé. Porque se Deus falou para mim há muito tempo para a gente voltar a sonhar, eu estou falando aqui para vocês que Deus falou para mim, para eu falar para vocês, que é para a gente voltar a sonhar naquilo que a gente não tem mais coragem de pedir para Deus. E não é só uma doença do pedido que chega lá da igreja. Sabe por quê? Muitas vezes a gente confunde tanto. Outro exemplo que eu marquei aqui, lembram os discípulos quando estavam sobre as águas? Eles também indagaram, como que se eles estivessem falando com um pescador. E eles tinham ciência de quem estava do lado deles. Gente, assim, se a gente procurar na Bíblia, a gente se pega muito igual, né? E a gente se pega tão igual com a falta de fé e com os ensinamentos, e a gente se pega tão igual quando muitos deles no Velho e no Novo Testamento, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não posso viver no Velho Testamento, porque Jesus foi lá, morreu, agora o véu se rasgou. Não, mas o Velho Testamento está lá para você seguir também, né? E lá ele também fala de fé, e muitos exemplos, e de muitos servos do Senhor que fizeram igual a gente, começaram a dar desculpa. Gente, só que essas desculpas, ela vai fazendo você esquecer. Aí você começa a não ler a Bíblia, você não consegue mais lembrar quando Jesus fala para você assim, ó, traga à tua memória aquilo que dá esperança. Gente, isso daí, sabe como se resume? Sabe o que é para trazer à sua memória, Mara? Que quando você não tinha arroz e feijão, foi alguém lá levar, você teve fé, só que eu esqueço. Traga à sua memória quando você estava lá perdida, sua mãe estava lá orando por você, e alguém foi lá e te buscou, e o Espírito Santo, que eu tive muitas experiências do Espírito Santo falando comigo quando a oração da minha mãe, muitas, não é agora que eu vou falar, mas foi fé. Se eu trazer a memória, eu não vou trazer só a memória porque Deus foi lá e me ajudou num dado momento que eu paguei minha conta. Eu tenho que lembrar que aquilo era impossível. Eu lembro de muitas coisas quando eu trago a memória. Eu tenho feito esse exercício, inclusive, quando eu vejo a minha fé esmorecer, e eu falo assim, Jesus, olha, um dia, gente, eu até vou resumir, não vou contar o caso. Eu saí da minha casa,
Quem que sabe onde eu moro? Eu fui num orelhão porque meu telefone estava cortado, com um tempo de ficha, literalmente, sabe onde tá? A ficha não caiu? Implorar para uma pessoa não cobrar aquela conta naquele momento, e a pessoa falou para mim, eu vou perdoar a sua dívida, porque eu acredito no que você está falando. E eu falei para ela, não, você não vai perdoar. Falei para ela, você vai esquecer, mas eu não vou esquecer. Eu vou te pagar. E paguei depois quando eu pude, porque para mim não era orgulho, era uma questão de honra, entendeu? Aquilo foi milagre, porque essa mesma pessoa que eu dei a cara de pau de lá, que meu telefone estava cortado e eu fui pagar, ela estava me humilhando. E Deus quebrantou o coração dela. Eu orei, eu tive fé sobrenatural. Porque com aquele dinheiro que ela não me cobrou, eu consegui levantar minha comida, minhas coisas lá. Porque eu estava comprando até comida fiado. Entendeu? Então assim, Deus, ele começa a trabalhar na gente, ele começa a amassar a gente. Depois eu vi tanta coisa, é que é muito conteúdo aqui. Daí eu vi sobre a história do vinho, que o vinho para ficar bom, doce, a uva tem que ser muito amassada, e aquele negócio. Depois eu teria mais exemplos aqui sobre o ouro, que o fogo tem que pegar, mas a gente gosta só de ver os exemplos. Mas quando Deus está tratando a gente, a gente não pode perder a fé. Aí vem o cansaço, né? Aí você esquece, porque aí você ficou 8, 80, porque uma hora você tá alta, porque uma hora você tá baixa, uma hora você tá depressivo, uma hora tá assim. Daí você começa a querer, igual a Adriana falou, não começa mais a ter força para vir na igreja. Aí você quer entregar o seu cargo, porque muitas vezes a gente precisa entregar cargos. É igual aquele negócio no WhatsApp, que entra um monte de gente no grupo, aí alguém fala assim, ó, gente, eu vou ter que sair do grupo, porque eu tô com muito grupo, e eu não tô conseguindo administrar, e eu vou ter que sair desse grupo, porque eu não aguento mais receber bom dia de florzinha. E eu não quero ser sem educação, as pessoas fazem isso. Só que a gente faz isso com as coisas do Senhor, sem ter muitos grupos para administrar. Porque você não está tendo discernimento. Porque você está ali sem fé, você fala assim, eu vou ter que entregar isso daí. É diferente de você ter que entregar, porque aconteceu algum imprevisto na sua vida, e antes de você fazer tudo nas coxas, você tem que entregar para fazer tudo com excelência. Olha só, se você não conhecer a palavra de Deus, você perde toda a fé. Então eu estou aqui para falar para vocês voltarem a sonhar, para a gente ter fé naquilo que mataram o seu sonho. Mas quem matou? Às vezes foi a gente mesmo. Às vezes foi a gente mesmo. Porque eu vivi isso. Eu vivi. Eu preciso de milagres. Eu preciso de milagres internos. Eu tenho clamado isso para Deus. E eu acho que após a morte do meu pai, eu consegui me libertar de muitas coisas que eu acho que eu bloqueava por conta da religiosidade, coisas que a gente eu acabei amadurecendo para eu ser liberta da religiosidade, que não tem nada a ver com religião. Nós precisamos da religião, mas nós não precisamos da religiosidade. E aí a gente começa a achar que a gente está tudo certo, que a gente está seguindo, e a gente perde a nossa essência, né? Então a nossa mente, ela está tão limitada que a gente precisa de motivação. A gente sempre precisa de motivação para a nossa fé. Então a gente ora, a gente clama, é que eu estou vendo como eu marquei aqui, por milagres de circunstâncias reais, né, que nós estamos tendo. Então assim, por exemplo, a gente ora por emprego, por doença, e aí quando a gente vê alguém orar ali por uma coisa tão... Às vezes a gente escuta a oração de alguém, ou a gente sabe pelo que a pessoa está pedindo, um amigo, sei lá, e a gente fala assim, nossa, mas você tem fé? A pessoa fala, eu tenho fé. Eu tenho fé. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que Deus trouxe um chocolate que ela queria. Daí, sabe o que eu fiquei pensando? Não, eu preciso ter fé. Mas para ela precisava. Olha, né? Então, assim, a gente precisa ter fé para abençoar a nossa casa. Então, hoje, eu não sei o que é o milagre que você precisa. Aí eu vou voltar lá na pedra do Lázaro, né? Eu não sei qual a pedra que você precisa tirar. Parece um jargão de pregação isso daí, né? Mas a gente tem pedra. A gente tem pedra. Mas nessa cena do Lázaro, a gente se pega, não acreditando naquele que chegou para tirar pedra, porque a gente tem um argumento para falar para ele. Então eu queria, já que o tempo está passando, né? E a gente precisa aprender a guerrear. Hoje eu falei isso para a Maíra, né?
Eu até marquei aqui, ó, achando que Deus só socorre a gente nas grandes necessidades, né? E o que Deus mandou eu dizer mesmo, assim, que Deus, ele não é como o pai da terra, sabe? Que a gente tem muita fé, às vezes, nos nossos pais, e eu não sei aqui, cada um que teve experiência de pai, tem gente que teve pai que não supriu nada. Mas aí você vem e aprende que Deus, ele é um Deus que supre todas as coisas. A gente precisa confiar nesse pai que a gente conheceu quando a gente conheceu Jesus. Por isso que eu estou vendo aqui que todo mundo já tem Jesus. Porque a gente está tão raso, como eu falei, na nossa fé, que humanamente, quando a gente conversa com uma mulher que precisa de pensão, olha que legal que ela fala assim, não, ele não é um bom pai, ele já está dando a pensão, para mim está muito bom. E muitas vezes a gente fala assim com Deus. A gente fala assim, olha, eu estou vivendo tão triste, mas sabe, eu tenho uma casa, tá bom. Não tem nada a ver com gratidão isso daí. Eu estou aqui para falar para você que Deus, ele é o nosso pai, independente da referência que você tem, de pais que você ouve e de pais que a gente teve na terra. Eu tive referência de um bom pai, mas eu tive referência de um pai que supriu todas as minhas necessidades desde quando eu me conheço por gente, mas eu também tenho uma referência de um bom pai só 25 anos, porque meu pai não era, meu pai era um alcoólatra. Então a gente precisou perdoar e ter um bom pai, e eu vou esquecer? Não, eu posso até lembrar, mas eu preciso do amor desse pai, porque agora eu não tenho mais pai, então eu não vou ter mais referência. Então, gente, eu quero que você agora pensa em tudo aquilo. Primeiro, a gente vai fazer 2 orações. Eu aprendi isso no curso de Mulher Única também. E a gente vai aprender sempre isso, porque tudo que é bom a gente tem aqui para ensinar, né? Eu fui ministrada, eu fui pisada naquele curso, e eu descobri coisas que eu ia entrar no céu. Se eu não tivesse feito aquele curso, pelo menos eu acho que vou entrar, pretendo ficar firme para entrar. Mas eu aprendi a melhorar em algumas coisas, em outras coisas eu não melhorei ainda. Porque eu tenho uma referência de não ter vergonha, tanto que eu estou aqui tranquila. Posso ter ficado nervosa, mas eu não tenho vergonha. Eu sou conhecida também como a que fala tudo, mas eu já não falo tudo mais. Porque quem fala o que quer, eu aprendi que ouve o que não quer. E eu aprendi na minha maturidade de pouquinho tempo. Pode ser que você ainda não percebeu também. Que eu tenho falado isso para Deus. Que quando eu for precisar falar, eu não preciso mais falar. A maturidade traz isso pra gente. Ah, mas você não vai falar, mas você vai ficar magoada? Eu falei, de jeito nenhum. Né? Então, são coisas, mas quantas coisas ainda precisa ser tratada dentro de mim? Só eu sei o que eu tenho buscado. Mas muitas vezes sim, tem esmorecido a minha fé. E aí de uns tempos para cá que Deus começou a falar para eu olhar e trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança, para eu não desanimar, eu comecei a clamar a Deus por fé. Gente, vai trazer circunstâncias. Mas o que você vai fazer? Continua crendo. Que Deus, ele está aqui para tirar a pedra. Eu creio. Então eu queria que nós vamos fazer essa oração, que você olhasse para dentro de você. E só você sabe, independente do tempo que você tem com o Senhor, o que ainda tem impedido você chegar nesse patamar de crer sobrenaturalmente, independente da pandemia. Independente de que o mundo ele vai ficar ruim, porque é a palavra do Senhor se cumprindo. Independente, você tem que continuar crendo. Porque Deus ele não mudou. A palavra do Senhor está falando aqui que é impossível a gente viver sem fé. Como que a gente vai sobreviver então? O ânimo para a gente ter fé. Então eu não sei qual a área que você precisa ter fé. Qual é a área do seu coração íntimo? Agora eu queria que você fizesse uma oração por você. Depois nós vamos orar pelo milagre que a fé vai trazer pra gente. Vamos orar? Ninguém vai te ouvir. É você e Deus. É um ato de fé.
isso que você vai fazer. Nós estamos aqui para guerrear, mas para guerrear para a gente mesmo, para a gente ser melhor. Então você coloca diante do Senhor aquilo que está, às vezes você já sabe, Senhor, é meu jeito, eu preciso ter mais fé, eu preciso mudar. Não, Senhor, tá tudo certo e eu só quero continuar tendo fé. Ó Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Jesus, e pedimos perdão dos nossos pecados, ó Deus, diante da Tua grandeza. Nós pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados diante das falhas que muitas vezes, Senhor, nós sabemos que temos, mas nós resistimos a aceitar, a entender que nós precisamos de mudar. E isso, Senhor, para a gente que é mulher, tem mexido muito nas nossas emoções, tem nos afetado, tem nos trazido angústias, tem nos trazido doenças, Pai. Por isso, Senhor, que nessa mistura toda, muitas vezes nós perdemos a fé. Nós perdemos a fé, nós queremos chutar o balde, Jesus, porque parece mesmo que a gente nada e morre na praia. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, o Teu bálsamo, o bálsamo da cura, Senhor, venha sobre as nossas vidas, venha sobre as nossas mentes. Senhor, nós estamos clamando por nós estamos pedindo o Teu renovo por nós, Pai. Ó Deus, independente, ó Deus, da nossa idade nesta noite, nós queremos ser renovadas, nós queremos ser tocadas no nosso emocional, nas nossas preocupações excessivas, Pai, que muitas vezes nós misturamos, que nós estamos descansando em Ti, mas nós perdemos a esperança em Ti, Senhor. Por isso, Espírito Santo, desça como um bálsamo na nossa mente, no nosso sangue, no nosso coração, no nosso físico e mais do que tudo no nosso emocional. Senhor, nós precisamos ser mulheres curadas para poder curar. Nós precisamos ser, Senhor Jesus, mulheres, ó Pai, onde nós não venhamos viver com uma hipocrisia, Pai, que nós somos obedientes a Ti, mas nós sabemos que quando nós saímos ali do Teu altar, quando nós saímos de uma reunião, quando nós saímos de uma igreja, quando nós saímos, ó Deus, de um encontro que nós temos ali, ó Deus, um coletivo, ali no íntimo, Pai, nós queremos gritar, nós queremos, ó Deus, dizer, Senhor, que nós não aguentamos mais, e na verdade a gente não tem coragem de dizer que a gente não tem mais fé em Ti, Jesus. Por isso, Espírito Santo, que nesta noite eu quero Te pedir que a Tua cura, Senhor, alcance as nossas vidas, alcance o nosso corpo, Senhor. Ó Deus querido e amado, e agora, Senhor, nós queremos orar, nós queremos guerrear, Pai, naquilo que nós deixamos de sonhar, naquelas pequenas coisas, Pai, talvez seja um simples chocolate, talvez seja uma simples roupa, talvez seja, Senhor, um jeito que nós queremos melhorar, talvez nós precisamos de milagre, Deus, para ter ousadia, nós precisamos ter coragem para voltar a mexer naquilo que está parado, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter fé para ter a coragem de conseguir prosseguir, Senhor. Nós queremos clamar nesta noite que Tu tragas, ó Deus, nós queremos viver os Teus milagres, nós não queremos viver a última notícia, nós não queremos viver a notícia do médico, nós não queremos, Pai, nós precisamos que o Senhor arranque a pedra, nós precisamos, Pai, nesta noite, nós precisamos, ó Deus, ser a essência, Pai, nós sabemos, ó Deus, e muitas vezes nós indagamos o porquê tudo para nós, muitas vezes eu já indaguei isso, Senhor, ó Deus, quanta cobrança, porque eu preciso ter fé pela minha família, eu precisamos, ó Deus, como mulher, ter fé para os nossos filhos, nós precisamos ter fé para prosseguir, nós precisamos ter tanta fé, ó Deus, e é isso, Senhor, muitas vezes que a gente não tem coragem, nós não temos coragem, Senhor, mas nós clamamos um milagre nesta noite, nós queremos clamar um milagre, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem de novo. Pai, eu sei, ó Deus, que eu preciso da cura para Maíra nessa noite, e eu preciso crer que o Senhor já curou ela, Pai. Eu não sei, ó Deus, se precisa de milagres aqui, eu quero crer, ó Pai, que eu preciso de milagre, eu quero, ó Deus, que a filha da Neia seja curada, meu Deus, eu preciso, Pai, tantas necessidades, ó Deus, muitas que eu conheço, outras que eu não conheço, nós queremos, ó Deus, como mães, ó Deus, ter fé, nós queremos ver a nossa geração abençoada, nós queremos os nossos maridos abençoados, nós queremos, ó Deus, pedir que a solidão
saia do coração dessas mulheres que vivem sozinhas, Pai. Nós queremos que a solidão saia do coração daquelas mulheres que estão ali com as famílias. E tudo isso, Senhor, falta fé. A gente muitas vezes tem fé para orar pelo próximo, Pai, mas nós não temos mais fé para orar pela nossa casa. Nós não temos mais fé, Pai, para pedir que o Senhor nos fortaleça. Senhor, a Tua palavra diz, Pai, a Tua palavra nos garante que é impossível, Pai, é impossível vivermos pela fé, e quando nós estamos ali sendo lapidados, a gente não consegue entender. Espírito Santo, que nesta noite Tu tragas os milagres. Deus, eu não sei se alguém aqui precisa de milagre financeiro. Deus, eu não sei aqui se as portas precisam ser abertas. Abre as fronteiras, Pai, abre as fronteiras, Pai, dessas portas, Pai, financeira, de dívida, ó Senhor, de relacionamento, Pai, em nome de Jesus, esses milagres, ó Deus, físicos, milagres emocionais, ó Deus, milagres muitas vezes, ó Deus, de paz. Tem gente que não tem paz, Pai, e precisa de um milagre. Senhor, isso é um milagre. A Tua palavra diz que nós vamos viver a paz que o mundo não conhece, Pai, mas a gente muitas vezes não tem fé. A gente se conforma. Pai, nós não queremos nos conformar com aquilo que a fé, Deus, eu estou falando muito de fé, porque é isso que nós precisamos, Senhor. Nós precisamos andar, nós precisamos materializar. Isso não tem nada a ver com pensamento positivo. Nós precisamos crer que o Teu poder é sobrenatural, Pai. Senhor, entra agora nas nossas casas, entra nos nossos quartos, entra, Senhor, na nossa cama, ministra conosco enquanto dormimos, Pai. Traga o sono, Pai, de tranquilidade, porque, ó Deus, aquele que vive pela fé sabe que o Senhor vai estar cuidando. Senhor, muitas vezes a gente só quer falar versículo, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas isso também é ter fé, é acreditar, é acreditar, é acreditar que a Tua resposta não é a nossa resposta. Senhor, nos ajuda nessa noite, nos faz, Senhor Deus, mulheres valorosas, mulheres virtuosas, não para a gente concorrer, não para a gente falar que, olha, a gente é melhor que a outra, não, Pai, nós não queremos nem julgar. Senhor, em nome de Jesus, troca as nossas vestes. Senhor, abençoa, Senhor Deus, essa igreja, pela fé, tudo que essa igreja precisa pela fé. Eu não sei o que eles precisam pela fé, que é um sobrenatural. Jesus, os nossos sonhos, Senhor, oh Deus, nos dê presentes, que a fé venha nos proporcionar esses presentes espirituais, físicos, ó Deus, e venha, Senhor, ficar conosco, que nós possamos lembrar sempre da Tua palavra, que é impossível a gente viver sem fé. Não nos deixe esmorecer, Senhor, e venha nos abençoar. Senhor, eu quero Te pedir que a Tua bênção se estenda agora, Pai, sobre a nossa casa. Senhor, eu acho que todas que estão aqui são mães, e eu quero pedir uma bênção especial, Senhor, sobre as nossas vidas como mães. Nós queremos declarar, Pai, que todos aqueles que já foram responsáveis pelas nossas mãos e que ainda são, eles são benditos, Pai, e que nenhum mal virá sobre a nossa geração. Onde Ele colocar as plantas dos pés, eles serão benditos, Pai. Ó Deus, a nossa geração é orgulho, sim. Satanás não tem poder sobre a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos faça crescer a cada dia. Oh, Santo, Santo é teu nome. Senhor, pela fé, nós queremos declarar a Tua graça sobre as nossas vidas. Quantas vezes a gente precisa de graça, Pai. Jesus, nos ajuda, Papai querido. Fica conosco, Senhor. Nós Te louvamos por esse tempo tão precioso, Jesus, por esse grupo tão pequeno, Jesus. Oh, bendito, louvado seja o Teu nome, Jesus. Oh, atrai a Tua presença para este lugar, Senhor. Tu és o nosso amado, Jesus. Tu és o nosso tesouro, Jesus. Tu está aqui para tirar as pedras, Pai. E não nos deixa desistir, Jesus. Não nos deixa desistir, Senhor, de Ti, Jesus.
Quando nós achamos que estamos desistindo de um ministério, de um lugar, de pessoas, a gente não sabe, mas a gente está desistindo do Senhor muitas vezes. Nos ajuda, Pai. Oh Deus, nós precisamos ter coragem para clamar, aumenta a nossa fé. Eu sei que isso, Jesus, não era nem para a gente pedir. Quantas bênçãos que o Senhor já nos deu. Quantos milagres cada uma de nós temos aqui para contar. Quanta providência. Jesus, mas mesmo assim, Senhor, nós nos deixamos levar. Oh, Darianda, Lexerianda, Lastericanta, entra, Jesus. De uma maneira sobrenatural, Senhor, agora. Rasga os nossos corações. Jesus, essa noite a gente não teve instrumento, mas a gente tem o nosso coração aqui para dizer que o Senhor é lindo. Nós queremos te adorar, Senhor, não só com palavras, mas em espírito e em verdade. E mais do que tudo, nos perdoa, Senhor, de todas as vezes que a gente quer esmorecer, que a gente quer murmurar. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar. Eu sinto a tua presença neste lugar, eu dependo de ti, eu não sou nada sem ti. Nós que estamos aqui clamando, Deus, por isso que nós viemos aqui, não foi só para cumprir um ritual. A gente quer sair daqui renovada, sabe, Jesus? Oh, Darianda, Leche, anda lá, toca, Pai. Como o Senhor é simples, como o Senhor é lindo, Jesus. E nós te amamos, Jesus. Fica conosco no decorrer desta noite. Fala conosco ainda. Que nós possamos ter discernimento de ouvir a tua voz que nos acalma. Nos sustenta, Jesus. Tenha livre acesso no nosso coração. Fica conosco, Pai. Senhor, abençoe esse alimento que nós vamos confraternizar, esse bolo. Senhor, renova a vida da Adriana, que tem preparado tudo isso, Pai, por uma porção do teu carinho, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, como esse pedido que acabou de chegar aqui, Senhor, nós vamos agir pela fé, Pai. Alcança a irmã Meire, Senhor, nesta noite, Pai. Senhor, eu não sei, ó Deus, qual o teu tratar ali com a tua serva, Pai. Ó Deus, alcança a necessidade, nós temos fé que tu podes tocar, envia os teus anjos, o teu socorro, o teu suporte ali, ó Deus, com as filhas, ó Deus, com os genros, com o hospital. Eu não sei o que está acontecendo, mas tu sabes, Pai. Senhor, alcança a tua serva agora. Em nome de Jesus, envia a providência ali para essa família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ela faz parte desse corpo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, envia o teu socorro, a tua cura. Fala com eles, Pai, e que em cada detalhe eles possam ver as tuas providências. Nós precisamos viver esse milagre, Jesus. Alcança agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, uma palavra tua, Pai, faz a diferença, Senhor. É isso que nós queremos viver, Senhor, os teus propósitos. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo. E queremos te louvar e encerrar esse tempo, Pai, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus nós te exaltamos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Que Deus possa ter falado com vocês, espero, né? A gente sempre escreve umas 10 páginas e fala umas 3, graças a Deus. Eu falo muito, mas eu sei parar. Que Deus abençoe grandemente vocês que vieram, grandemente. Obrigada por vocês estarem aqui, por vocês ficarem aqui ouvindo. E agora eu vou passar a palavra para a Adriana, que ela que é a chefe aqui. A Lilian orou aqui no começo para mim, para a Adriana, mas é ela que organiza tudo, viu, gente? Eu peguei a benção, que eu não sou besta. Mas coincidentemente nós viemos de rosa, vem aqui para ver.
Todo mundo. Ninguém viu que nós estamos iguais. Aqui, ó, nós nem combinamos. Pode avançar. Glória a Deus. É o futuro das mulheres. Isso aqui é para ver que a gente já brigou, a gente já se perdoou, né, Adriana? Olha lá, as meninas. Eu não briguei. Eu que briguei. Ela que brigou comigo, gente. Você vê, gente, precisa ser transformada, né? Faz parte. Acontece. Jesus brigava tanto com Pedro. Ah, Deus, eu entendi Pedro. Mas olha, eu não sou a chefa, nós somos uma equipe. Isso. É uma das coisas, desde o início, quando eu falei com o pastor Chico, que eu pedi autorização para fazer esse trabalho. Vai lá no... Vai lá. Vocês têm que vir mais para cá para poder ficar aqui. A gente vai ser o que Quando eu pedi para ele para fazer esse trabalho, uma das coisas que eu falei para ele é que eu não me importava com o número de pessoas. Que o objetivo era fazer algo que ajudasse, que nos aproximasse mais. É lógico que a presença de Deus está aqui. A palavra da Mara hoje foi uma bênção, veio de encontro, olha, vocês não têm nem noção. Eu posso falar que esses dias Deus preparou uma pessoa para fazer uma batatinha para mim. E vocês não têm noção do que Deus fez através daquela batatinha. Eu estava conversando com a minha cunhada que eu estava com vontade de comer a batatinha lá em Ouro Fino. Foi instantâneo. Entrou uma pessoa com um pote de batatinha. E depois, no dia seguinte, essa pessoa levanta às 4 horas da manhã para orar todos os dias. Todos os dias. E ela disse que começou a conversar com Deus. E Deus foi falando para ela as coisas que ela tinha que falar para mim. Que era para ela falar para mim que Deus cuida dos mínimos detalhes. Que Ele prepara uma batatinha, que era uma coisa que eu queria. Eu estava ali falando da minha vontade de comer aquela batatinha. E ela contou da luta que foi para ela preparar aquela batatinha. Ela teve de tudo para não levar aquela batatinha naquele dia. É algo impressionante. E eu precisava, eu vinha numa luta tão grande, um desânimo tão grande. Eu entrei dentro daquela sala do pastor já 2 vezes para pedir a minha demissão. Para falar para ele, pastor, não quero mais. Mas não é a demissão de estar aqui à frente das mulheres. É a demissão de falar, eu não quero mais vir à igreja. O nível que eu fui chegando de estresse, de problema, de não sei o quê. E essa pandemia aí dentro de casa, e cada hora uma dor, uma coisa assim. E Deus usa detalhes simples para te trazer de volta, porque Ele me trouxe de volta uma simples batatinha. Mas não foi a batatinha, foi o cuidado de Deus. Se você vê as coisas que ela falou para mim, que Deus falou para ela naquela madrugada, sentada ali numa roda, só tinha eu e ela, que era cristã, e o resto, ninguém era. Ninguém. Não teve quem não se emocionou com as palavras, com o cuidado de Deus comigo. Foi algo tremendo. Então, assim, Deus usa coisas e eles, assim, eu posso falar que eu, como a Mara, vivenciei justamente isso. Eu falo que eu vivi no deserto, como o povo viveu, eu vi o mar se abrir, eu vi as coisas acontecerem e de repente a gente deixa se levar. A gente vai deixando, as coisas vão acontecendo e quando vê você vai desanimando na fé. E esse trabalho é justamente para que a gente consiga se fortalecer umas às outras. Então, não é pela quantidade de pessoas, é lógico que a gente quer poder abençoar um número maior de pessoas. Mas Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E Ele levanta pessoas assim, do nada, que manda uma mensagenzinha no WhatsApp. Aí eu falei que eu não estava bem. Deu 3 horas da tarde, a pessoa saiu do serviço, passou lá na minha casa para vir aqui só para orar com você. Então a gente vai vendo o cuidado de Deus. Não é fácil? Não é fácil. Que o inimigo tenta contra as nossas vidas? Tenta. Que a nossa carne é fraca? É fraca. Mas Deus é maravilhoso. Amém? E se vocês puderem estar lembrando de orar, a Lilian precisou ir embora, né? Que a mãe dela passou mal. Então esteja orando por ela. Vamos tomar nosso cafezinho? Hoje está recheado.